Presidente do Supremo se reúne com governadores. Na pauta, sistema de saúde nos estados. O tema faz parte de 4 processos que estão aqui no Supremo Tribunal Federal. Michel Temer deve voltar hoje à prisão após decisão do TRF2. Além disso, Justiça Federal manda bloquear bens do ex-presidente. Municípios não podem proibir transporte por aplicativo. A decisão é do STF. Espaço tem para todos, tanto para taxista, para motores de aplicativo. O mercado está aberto para livre concorrência. Sigilo bancário. Quando é possível quebrar essa garantia constitucional? E no caso das contas do governo? Basta haver um pedido e os órgãos de controle vão poder ver quem recebeu o dinheiro, por que recebeu, para que recebeu. Sala de sessão do Supremo vira sala de cinema. Em primeira mão, o filme A Juíza. The Senate Judiciary Committee welcomes Judge Ruth Bader Ginsburg, the President's nominee to be Associate Justice of the United States Supreme Court. A luta de uma magistrada norte-americana pela igualdade de gênero. No primeiro final de semana, do dia 23 ao dia 26, ele vai estar de graça nos cinemas para todo mundo assistir. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ex-presidente Michel Temer afirmou que vai se entregar hoje à Justiça voluntariamente após decisão que determinou que ele e o Coronel Lima voltem para a prisão. Em uma outra decisão, a Justiça Federal de Brasília pediu o bloqueio de bens do ex-presidente Michel Temer. Quem tem os detalhes ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde. Conta pra gente de quanto será esse bloqueio? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, serão bloqueados mais de 32 milhões de reais do ex-presidente Michel Temer, do coronel João Batista Lima Filho, o coronel Lima e do sócio dele, Carlos Alberto Costa. O pedido de bloqueio foi feito pelo Ministério Público Federal. Foi determinado também o bloqueio do mesmo valor de contas de empresas que tem como sócio o Coronel Lima, incluindo a Argeplan Arquitetura e Engenharia. Foi determinada ainda a indisponibilidade de bens dos 3 réus. Segundo o Ministério Público Federal, Michel Temer teria recebido propina para conceder vantagens ao setor de portos ao assinar decreto. Já a decisão de suspender a liberdade do ex-presidente Michel Temer e do Coronel Lima foi da primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro, composta por 3 desembargadores. A alegação é que as prisões são necessárias para garantir a ordem pública. O ex-ministro Moreira Franco e outras 4 pessoas tiveram o habeas corpus concedido. Lembrando que Michel Temer, Moreira Franco e Coronel Lima foram presos durante a Operação Descontaminação no dia 21 de março e 4 dias depois colocados em liberdade. A operação investigava um esquema de corrupção em contrato público. Temer seria o líder da organização criminosa e teria negociado quase 2 bilhões de reais em propina. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. E uma mega operação da Polícia Civil em 8 estados e no Distrito Federal prendeu suspeitos de desviar quase 30 milhões de reais do Banco do Brasil entre 2017 e 2018. Entre os alvos, ex-funcionários do banco e também donos de empresas terceirizadas. A investigação cumpre 17 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão e, até o momento, 22 carros de luxo foram apreendidos na operação. 12 governadores e representantes de 3 estados se reuniram agora há pouco com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, em discussão o sistema de saúde nos estados. As informações com o repórter Gabriel Ciafrei. O tema faz parte de 4 processos que estão aqui no Supremo Tribunal Federal, 3 recursos extraordinários e uma proposta de súmula vinculante. Segundo o ministro Dias Toffoli, por enquanto a proposta vai ser retirada da pauta de julgamentos até que o tribunal tenha um entendimento firmado sobre toda essa questão. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que entre 2008 e 2017, os casos de judicialização da saúde cresceram 130% em todo o país. Problemas com planos de saúde, pedidos de seguro e ações envolvendo o sistema público de saúde lideram o ranking de motivos para que a população busque o poder judiciário. Para discutir estes assuntos, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, participou de uma reunião com governadores, vice-governadores e representantes de 15 estados e também do Distrito Federal. Todas as informações sobre este encontro você acompanha a partir de 6h30 da noite, no Jornal da Justiça, 2ª edição. O Supremo Tribunal Federal liberou o transporte particular por aplicativo. Nos julgamentos desta quarta-feira, os ministros analisaram leis de Fortaleza e de São Paulo que haviam sido contestadas.
Basta colocar para onde você vai e confirmar o local de partida. Aí o aplicativo encontra o motorista mais próximo da sua localização. Confirmada a viagem, fica disponível nome, modelo e placa do carro. Esse tipo de transporte individual já é uma realidade no mundo todo. Eu uso desde que chegou em Brasília e eu gosto de usar mais pela comodidade. O preço é muito mais acessível e pela segurança no geral. Acabei até vendendo o carro para usar mais aplicativo no dia a dia. Então todo dia eu pego 2, 3, às vezes 4 viagens em aplicativos, né? Só o Uber, criado oficialmente em 2010 nos Estados Unidos, está presente em mais de 600 cidades em 63 países e faz cerca de 15 milhões de viagens por dia no mundo. No Brasil, chegou junto com a Copa do Mundo de 2014. De lá para cá, o serviço já pode ser encontrado em mais de 100 municípios brasileiros e ainda conta com cerca de 75 milhões de usuários cadastrados. Aqui no país, a relação, por exemplo, entre motoristas de aplicativos e taxistas começou bem tensa. Atualmente, está mais calma, mas isso levou alguns estados e municípios a aprovarem leis proibindo esse serviço. E a discussão sobre a constitucionalidade de duas leis chegou aqui ao plenário do STF. Os ministros analisaram normas municipais, cearense e paulista. A de Fortaleza, além de proibir, também aplicava multa de R$ 1.400 para quem insistisse em oferecer o serviço. O julgamento desses dois casos começou no ano passado, quando votaram os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Para os relatores, essas leis são inconstitucionais, porque ferem o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência e vão contra as mudanças do mundo moderno cada vez mais tecnológico. O posicionamento foi acompanhado nesta quarta-feira pelos demais ministros da Corte quando o julgamento foi concluído. Algumas normas básicas precisam de ser realmente observadas quanto à responsabilidade, quanto à garantia e segurança dos usuários do serviço, quanto à circunstância de esse serviço ser também um serviço prestado para o público, no espaço público, ainda que por particulares e sujeito a outro regime. Portanto, esta distinção, esse discrime feito entre uma atividade e outra, um regime jurídico e outro, precisa de ser enfatizado para que também o prestador do serviço, no caso do taxista, não fica em desvalia, porque muitas vezes ele se acha agravado por uma série de exigências que lhe são feitas, que não são feitas para o particular. Sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado, que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre. A demanda necessita de um transporte alternativo, né? E espaço tem para todos, tanto para taxista, para motores de aplicativo. O mercado está aberto para livre concorrência. E no próximo bloco, entenda em quais casos pode haver quebra de sigilo bancário. Quando há algum crime de desvio financeiro, o juiz criminal ele pode determinar essa quebra desse sigilo para as investigações. O Tribunal Superior Eleitoral arquivou a ação apresentada contra o então candidato à presidência da República, Fernando Haddad. O pedido de investigação foi apresentado pelo deputado federal Kim Kataguiri. Ele alegou irregularidade na prestação de contas de Haddad. Segundo a acusação, o candidato do PT teria praticado caixa 2 ao contratar serviços de uma empresa para fazer pesquisas eleitorais, no total de R$ 1.202.000. Sem o correspondente registro nas contas de campanha. Mas, de acordo com o voto do relator, ministro Jorge Mussi, a assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias do TSE atestou a regularidade dos gastos. O Ministério Público também opinou pela rejeição da ação e pelo arquivamento. Agora vamos mudar de assunto. O sigilo bancário é uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada. Para ter acesso às informações, só com autorização da Justiça. É o que chamamos de quebra de sigilo bancário. Já em busca de mais transparência, o governo federal tirou o sigilo das movimentações bancárias com recursos públicos. Você sabe o que é quebra de sigilo? Se você tem uma vida financeira, né, e isso é particular seu, né, por ordem de alguém, isso é quebrado ou sem ordem também, né? Você descobrir alguma coisa
que está escondida, né? Alguma coisa, vem algo oculto. Quando a informação de alguém pessoal é vazada sem autorização, alguma coisa assim. Os dados de empresas e pessoas físicas têm proteção constitucional. Eles só podem ser liberados com autorização judicial. É o que chamamos de quebra de sigilo. Normalmente, isso ocorre quando há necessidade de apurar movimentações e atos obscuros diante de uma investigação e para executar decisão judicial. A quebra de sigilo pode ocorrer nas esferas civil, criminal e tributário. Quando há algum crime de desvio financeiro, o juiz criminal ele pode determinar essa quebra desse sigilo para as investigações, inclusive até o bloqueio financeiro. Dentro da área civil, para a determinação de um valor de pensão alimentícia, o juiz ele pode verificar, ou até mesmo quando há algum caso de execução de uma sentença já transitada em julgado, ele pode determinar por meio até de fiscalização, Bacen-Jude, ele pode verificar qual a importância que tem dentro de uma conta bancária e até determinar esse bloqueio. A quebra do sigilo bancário só pode ocorrer com autorização judicial quando há suspeita de movimentação ilegal dos recursos. E o pedido deve partir de autoridades competentes, como, por exemplo, o Ministério Público. Em busca de mais transparência, o governo federal retirou o sigilo das operações bancárias envolvendo recursos públicos. Antes, elas só podiam ser liberadas com autorização judicial. A ideia é facilitar o controle da aplicação do dinheiro. Basta haver um pedido e os órgãos de controle vão poder ver quem recebeu o dinheiro, por que recebeu, para que recebeu, se está sendo corretamente aplicado ou não. Ou seja, se facilita muito o trabalho de investigação, comprovação e recuperação de valores em casos de corrupção. E sobre o assunto, vamos conversar agora com Frederico Paiva, procurador da República. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como explicar, para a pessoa entender em casa, em que casos pode ser quebrado, então, o sigilo bancário? Bom, tem que se fazer um pedido fundamentado apontando indícios de um ilícito civil ou de um ilícito criminal. Isso tem que ser submetido ao Poder Judiciário, que pode fundamentadamente autorizar a quebra do sigilo bancário. Doutor Frederico, como é que funcionava antes dessa determinação, dessa lei, após a decisão da Presidência da República? Quais são as principais alterações? Como é que fica na prática? Bom, a principal alteração é em relação aos fundos públicos, né? As contas que recebem recursos públicos. Essas contas, embora havia decisões que permitiam o acesso sem autorização judicial, esse parecer da Advocacia Geral da União, ele uniformiza o entendimento da administração pública e diz que quando a conta ela recebe recursos públicos, ela não está protegida pelo sigilo fiscal. Ela pode ser acessada pelos órgãos de controle sem autorização judicial. Ou seja, é uma medida claramente para ter mais transparência nas contas públicas, né? Sem dúvida. A medida dá mais transparência naqueles casos em que as contas recebem exclusivamente recursos públicos e facilita, né, os órgãos de controle, em especial o Ministério Público, investigar eventuais irregularidades na aplicação desses recursos. Quem pode solicitar a quebra de um sigilo bancário? Bom, o Ministério Público, em primeiro lugar, ele pode solicitar essa quebra. A polícia pode representar o Ministério Público para que essa quebra seja realizada e demais órgãos de controle, né? Em especial a CGU e o TCU. E quebrar o sigilo bancário, essa medida agiliza também várias investigações. Esse é um dos principais pontos, inclusive para ter uma comprovação. Sim, sem dúvida, né? É aquele velho clichê de seguir o dinheiro, né? A movimentação financeira, a movimentação dos recursos é, muitas das vezes, a principal prova de uma investigação, é o principal caminho que nós seguimos ao investigar uma irregularidade. Doutor Frederico, a quebra do sigilo bancário sem uma autorização judicial é crime? Sim, ela constitui crime, ela pode responsabilizar o responsável e é um ilícito penal. O que pode acontecer com alguém que faça isso sem a devida autorização? Bom, ela vai responder ao inquérito policial, ela vai sofrer uma ação penal e pode ser, inclusive, condenada a pena de reclusão.
O sigilo bancário é uma garantia constitucional, né? Mas é uma medida um pouco polêmica, tendo em vista que tem também a questão da privacidade, do direito à intimidade. Como equilibrar esses dois princípios constitucionais? Sim, isso foi objeto de várias decisões do Supremo Tribunal Federal, que afinal pacificou que esse direito do indivíduo, né, de movimentar suas contas, de ter sua vida financeira, está abarcado pelo princípio da intimidade e da privacidade assegurada pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, desde então, a quebra de sigilo bancário ela precisa necessariamente de uma autorização judicial, desde que demonstrado o interesse público nessa quebra. Então, nesses casos, o interesse individual do correntista cede ante o interesse maior do Estado de apurar uma irregularidade. Ou seja, tudo é analisado, colocado na balança e, se for necessário, então, é feita a quebra. Sem dúvida. O direito do indivíduo permanece, né? Todo cidadão brasileiro tem o direito ao sigilo e ele pode ceder desde que haja uma autorização judicial. Ok, doutor Frederico Paiva, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, doutor. O plenário do Supremo pode retomar o julgamento da ação contra o decreto presidencial de 2017 que concede indulto natalino. A análise da questão está suspensa desde novembro do ano passado. A ação contra o indulto natalino foi proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela questiona o decreto do ex-presidente Michel Temer, que em dezembro de 2017 concedeu indulto natalino aos condenados que cumpriram até 1/5 das penas, inclusive as penas restritivas de direito. Na ocasião, a PGR pediu a concessão de liminar. Argumentou que o decreto teria extrapolado os limites da política criminal e que favorecia a impunidade. Passa-se a sensação de que o crime, ainda que nas hipóteses em que tenha sido investigado, processado e punido, acaba compensando, vez que a resposta do sistema de administração de justiça, na forma como encetada neste decreto, acaba sendo débil. A ministra Carmen Lúcia, na época presidente do STF, suspendeu o decreto. 3 meses depois, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, votou pela derrubada de parte das regras. Propôs vedar a concessão de indulto aos crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, aos que têm multa pendente e recurso em análise. O ministro Barroso defendeu ainda que só poderia ser beneficiado aqueles que cumpriram pelo menos 1/3 da pena de no máximo 8 anos. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. Ele foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Considerou que o indulto é um ato privativo do presidente da República. Outros 5 ministros acompanharam a divergência: Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. 2 ministros pediram vista: o presidente do STF, Dias Toffoli, e o ministro Luiz Fux. A discussão agora volta ao plenário para análise dos ministros que ainda não votaram. Confira agora a pauta completa de julgamento da sessão plenária do STF, que começa daqui a pouco às 2 da tarde. Matéria processual é o tema com o maior número de processos na pauta do dia. O primeiro discute os critérios de admissibilidade para julgamento do processo chamado recurso extraordinário com agravo. O Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que o caso em questão não tinha a chamada repercussão geral, essencial para a continuidade do julgamento. Os demais tratam da tempestividade, ou seja, o prazo para a apresentação de outro recurso na Justiça, chamado agravo regimental, a partir do novo Código de Processo Civil. Destaque para o tema matéria penal,
com previsão de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto de 2017 que concede indulto natalino e comutação de penas a condenados. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E no próximo bloco, convidados assistem no STF ao filme que conta a trajetória de Ruth Ginsburg como ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. A história de vida dela é um exemplo que nós temos que seguir, observar e aprimorar na justiça brasileira. E vem novidade na programação da TV Justiça. Hoje tem estreia do programa Link CNJ às 9h30 da noite. Olha só. No Link CNJ desta semana, você vai ver as ações do Judiciário e do Legislativo para dar independência financeira às mulheres vítimas de violência doméstica. A Justiça da Paraíba discute com a Secretaria de Segurança o destino de armas apreendidas no estado. A nossa homenagem ao Dia das Mães e as últimas notícias do CNJ. Não perca! No Supremo Tribunal Federal, a sala de sessão virou sala de cinema. Convidados puderam assistir em primeira mão ao filme A Juíza. Ele conta a trajetória singular de Ruth Ginsburg como ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. A exibição de A Juíza no Supremo Tribunal Federal ocorreu 15 dias antes do lançamento comercial nas salas de cinema de todo o Brasil. O documentário conta a história da magistrada norte-americana, Ruth Bader Ginsburg, que virou referência na luta pela igualdade de gênero. The Senate Judiciary Committee welcomes Judge Ruth Bader Ginsburg, the President's nominee to be Associate Justice of the United States Supreme Court. O documentário tem aproximadamente 2 horas de duração. Esta é uma sessão fechada, apenas para 800 convidados. E logo, no próximo dia 23, o filme A Juíza chega ao circuito brasileiro. No primeiro final de semana, do dia 23 ao dia 26, ele vai estar de graça nos cinemas para todo mundo assistir. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, disse que a protagonista do documentário soube da exibição do filme no STF. Mas, como não conseguiu comparecer, Ruth enviou uma mensagem. Os realizadores do filme retrataram, diz ela, extraordinariamente bem o meu trabalho e a minha vida familiar. Espero que vocês concordem com minha avaliação. Na minha longa vida, testemunhei mudanças de grande alcance e relevância. Finalmente, nações de todo o mundo começam a recrutar o talento de todas as pessoas em seus territórios. Mulheres, homens e crianças serão todos beneficiários dessa mudança. O gesto que faz hoje o presidente da Corte de patrocinar o lançamento deste documentário é um sinal muito claro de que o Supremo Tribunal Federal do Brasil também apoia a igualdade de gênero entre homens e mulheres no Brasil. Em média, a presença das mulheres nas carreiras jurídicas no âmbito federal brasileiro é de aproximadamente 30%. Vem-se observando o crescimento no ingresso de mulheres, mas persistem barreiras, muitas delas invisíveis, para a progressão das mulheres nas carreiras jurídicas. A luta de Ruth começou ao ingressar no curso de Direito no fim da década de 50, quando praticamente só havia homens nas salas de aula. Ela enfrentou o preconceito e em 1993 foi indicada pelo então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, como juíza da Suprema Corte norte-americana. Virou ícone e a trajetória da magistrada, hoje com 86 anos de idade, é vista como uma história inspiradora. A capacidade, a seriedade, a competência, a firmeza do caráter dessa senhora são exemplos a serem seguidos por todos. A história de vida dela é um exemplo que nós temos que seguir, observar e aprimorar na justiça brasileira. Verdade. O filme A Juíza vai ser exibido a partir do dia 23 de maio em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Nas demais cidades, a partir do dia 27.
E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você. Daqui a pouco, às 14h, tem sessão no plenário do Supremo. Boa tarde para você e a gente se vê de novo amanhã. Tchau.